Então vamos começar com isso, né, Mauro? Porque o Flamengo surgiu com interesse no Matias Vinha, né? O Matias Vinha, que é lateral da seleção uruguaia, jogador que a Roma investiu algo em torno de 13 milhões de euros na contratação junto ao Palmeiras. O Palmeiras foi atrás depois do Piquerez, né? Mas as pessoas às vezes confundem, né? E não é em relação ao Matias Vinha. O Matias Vinha, pelo menos na minha opinião, eu acho ele um bom lateral, até acho que se assemelha um pouco a característica dele ao Felipe Luiz, que é o jogador que saiu, mas eu acho que isso vale para todas as posições. O Matias Vinha é porque é mais um jogador, Mauro, que chega sem o Flamengo tentar buscar algo no mercado, né? E você já tendo o Ayrton Lucas, eu comentei isso numa live, né? Talvez o Flamengo precisasse buscar um Matias Vinha para a lateral direita, porque ali não tem ninguém, né? Ali tem, tipo assim, o Varela, o Mateuzinho, o Wesley, os três não se firmam. Na esquerda você tem o Ayrton Lucas, então é uma posição que talvez você pudesse buscar um jogador assim que fosse muito bem, que o centro de inteligência, no caso, fizesse muito bem a análise. A gente pode citar até clubes, por exemplo, não vou nem falar do Enzo Fernandes, que o River foi buscar e depois ele virou um jogador caro. O próprio aconteceu agora com o Bahia, né? E não é nenhum jogador jovem. O Bahia buscou o Cauli, que estava lá, ninguém conhecia o Cauli, né? Foi buscar e agora o Palmeiras está interessado no Cauli, disposto a de repente pagar uma grana pelo Cauli. Então, enfim, um jogador que o Bahia foi captar, que ninguém sabia, né? Foi lá um meia, etc. Não estou falando que o Flamengo tinha que buscar o Cauli, né? Mas dando um exemplo de quando o jogador é bem mapeado no mercado. E o Flamengo tem essa dificuldade, né, Mauro? São pouquíssimos jogadores que o Flamengo vai buscar. E o que mais me chama a atenção é que isso acontece, inclusive, em posições que o Flamengo tem entre aspas, uma fartura, né? Por exemplo, a gente está falando de meias. O Flamengo, se for renovar com o Everton Ribeiro, fica com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Dela Cruz deve chegar, estava querendo o Scarpa. Então, enfim, em vez de querer o Scarpa ou renovar com o Everton Ribeiro, por que de repente não ia procurar um meia promissor ou então um Cauli, né, que estava ali, que talvez fosse muito mais barato, onerasse muito menos a folha salarial e poderia ser talvez até mais útil, né, que esses jogadores. Enfim, é difícil entender um pouco, né, Mauro? E a gente fica sem saber se critica o departamento de futebol do Flamengo ou o centro de inteligência que de repente não tem essa capacidade, né? Ou então tem o departamento no ovo, né, Mauro? Eu critico aí o departamento de futebol, porque se o centro de inteligência, que é subordinado a quem chefia o departamento de futebol, não for competente o bastante, tinha que demitir todo mundo. Agora, se o centro de inteligência tem gente boa, capaz, que entrega e os caras não fazem, aí não é culpa dos rapazes que lá trabalham. Mas o chefe do departamento de futebol é o Marcos Braz, né? Então, ele é o chefe do centro de inteligência, correto? Então, se os caras não entregam nada, cabe ele falar: olha, eu quero contratar jogadores, não só medalhões, eu quero contratar caras novos que surgem. Ou, como eu falei, o Cauli é um exemplo disso aí. Jogador de meia confecção, chamavam antigamente, que é o cara que já está numa faixa X de idade, mas que não é tão novinho, mas é útil. E que quando você vai buscar, esse cara não custa uma fortuna. Aí o Braz teria que internamente falar: olha, vocês não me apresentam nada que atenda o nosso patamar mínimo técnico, né? Que é isso, o cara que é bom para o clube A não é bom para o clube B. Tem isso também. Então, diante disso, vou mudar tudo. Não mudou ninguém, mudou. Não muda nada. A mesma equipe, as mesmas pessoas, não teve nenhuma grande mudança dentro dessa estrutura do departamento de futebol. Então, a responsabilidade é deles. Porque se os caras são bons, eles não têm culpa. Se eles são ruins, deveriam ser trocados. Por que o Flamengo, com o maior orçamento do Brasil, não tem a melhor equipe de scout? Os caras tinham que ser todos os melhores, cara. Os caras que, sabe, quem são os melhores? Vamos trazer esses caras para cá. O investimento que você vai fazer nessa equipe é mínimo dentro do que se paga a jogador de futebol. Esses rapazes não ganham esses salários de jogador de futebol, evidentemente. Então, paga bem, traz os melhores caras, monta uma equipe só de fera, os melhores, e você vai mapear o mercado e vai identificar as melhores promessas do futebol sul-americano ou latino-americano, caras que estão perdidos pelo mundo, que são jogadores interessantes, podem ser úteis ao Flamengo. Porque a questão toda é essa. Assim, são patamares diferentes, mas se você olhar o elenco que o Fluminense montou dentro de uma realidade econômica bem diferente, tem jogadores ali, cara. O Tite foi campeão com o Corinthians com uma linha defensiva de renegados. O Tite está lá no Flamengo. Você quer baixar o nível técnico? Não, eu queria entender por que o Flamengo não busca jogadores que seriam úteis e não são tão caros, jogadores jovens e promissores. É só o óbvio, cara. Só vai atrás de nomes assim. E outra coisa, o André falou aqui, passando aqui do Everton Ribeiro, aí vamos trazer o De La Cruz,
Querem mesmo o Scarpa? Mas o Everton Ribeiro vai pagar um salário altíssimo para um cara que é reserva. O Everton Ribeiro é reserva. Qual a lógica disso, gente? Usa, então, que ganha um jogador, libera ele e paga o novo que está chegando. Quer dizer, qual é a lógica disso? A fonte de pagamento do Flamengo ela explodiu nos últimos anos. E, Mauro, desculpa, mas isso numa posição que você tem o Matheus Gonçalves voltando, talvez a maior promessa da base hoje seja o Lohan, que também joga ali, isso sem falar do Arrascaeta, que também está ali, né? Então, enfim, e o próprio Vitor Hugo. Então, até onde o Flamengo tem os garotos mais promissores, são nessa posição também. Então, assim, qual a lógica disso? Então, tá bom, então eu vou renovar com o Everton Ribeiro, não vou buscar o Scarpa. Eu acredito que o Ribeiro vai ser útil ainda. Aí eu questiono o seguinte, informação que eu obtive que a proposta é para ele continuar no patamar salarial que ele já está. Não tem nada a ver com o salário de ninguém, mas assim, qual é a lógica de você pagar o salário de um titular para um reserva? Eu não consigo entender. Qual é a lógica disso? Pensando do ponto de vista do clube. O jogador está dele, ele pede o que tem que pedir, não está errado. Até porque esse mesmo salário dele, quando ele obteve esse salário numa renovação, ele era titular. Era outro patamar completamente diferente do que é hoje. Sim, era mais jovem, né? Agora está mais velho. Já não consegue render como tanto. O Tite mesmo já pensa nele como um meia, não como o André usou uma expressão que eu gosto. Ele era o ponta armador, ou seja, o armador que joga pela ponta. É o Ozil da Alemanha, é o Jadson do Corinthians, é o Everton Ribeiro do Flamengo, do Cruzeiro. Me parece que ele não consegue mais fazer essa função, quando não tem a bola, como antes. Normal, vai fazer 35 anos. Vai perder vigor físico, vai perder capacidade de recompor, de voltar para ajudar o lateral. Então o Tite já o vê como um meia. No meio ele vai ser reserva. E você tem ali Gerson, que disputa a posição por ali. Teria o Scarpa, Vitor Hugo, o De La Cruz. É muita gente que vai ocupar mais ou menos o mesmo terreno ali. Aí você vai renovar com o Everton Ribeiro, vai trazer o Gustavo Scarpa. Não, mas vai ter as baixas. Sim, mas... Matheus Gonçalves voltando. Então, e mais os meninos. Eu não estou nem falando dos garotos. Então você tem aí uma... Qual o critério? Em contrapartida, lateral direito. Você tem 3, não tem nenhum. Até agora, né? Eu acho que essa voracidade toda do mercado por um lateral de um nível mais alto tinha que ser na direita, não na esquerda. Trazer um belo lateral direito. Achar o cara... E na esquerda, talvez você possa ter um lateral que compõe um elenco. Não um cabeça de bagre, não um jogador mais barato, um jogador, porque você tem o Ayrton Lucas. Cara, o cara foi para a seleção brasileira esse ano que passou, que está passando, está terminando. Aí quando entrou o São Paulo, ele teve uma queda muito grande. Acho até que muito em função de como o São Paulo utilizava. Mas, enfim, o Flamengo tem um lateral esquerdo que é um bom jogador. Acho que não é um jogador perdido. Aí o cara passa uma fase ruim no Flamengo, já acha que não serve para nada. Ah, não, esse jogador é ruim, manda embora, descarta. Como se fosse assim. Então, assim, não parece ter nenhum critério. E essa coisa de só ir na grife, isso tem que ser discutido. Deveria ser discutido internamente. Eu fico imaginando o trabalho desses caras lá do Centro de Inteligência, que é um nome muito pretensioso, por sinal, né? Centro de Inteligência.